Olá, mulheres queridas. E agora também tem que falar homens queridos, que tem alguns maridos acompanhando com suas esposas. Um prazer novamente estar aqui para a gente, compartilhar e meditar na palavra do Senhor. E hoje, como título para o nosso encontro, é a palavra descanso. Tem alguém cansado aí desse lado? Descanso. Descanso, pegando no dicionário, ele é o ato ou efeito de descansar, repouso, relaxamento, onde nenhuma atividade requer esforço, nenhum trabalho seja requerido. E hoje não eu, Magali, mas Jesus te faz um convite. Vamos ler juntos Mateus 11, de 28 a 30? Mateus 11, 28, 30. Jesus diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o texto base do nosso encontro, que é sobre o descanso e sobre esse convite de Jesus para as nossas vidas. Só que esse convite é para todos, porém para todos os que estão o quê? Cansados e sobrecarregados, aquele que reconhece humildemente que precisa de ajuda. E não é qualquer ajuda, a ajuda de Cristo, né? Que compreende a obra da cruz e que entrega para ele todo o cansaço. Porque o autossuficiente, ele não consegue entender, ele não consegue compreender esse convite e muitas vezes o autossuficiente rejeita esse tão maravilhoso convite. E aceitar esse convite de Jesus, ele requer humildade, ele requer entrega, ele requer aprender, de Jesus, que é manso e humilde. Ele fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. É uma troca, Nós entregamos os nossos fardos, os nossos cansaços e pegamos aquilo que Jesus tem para nós. E para você aprender de Jesus, como ele diz aqui, no versículo 29, como que você vai aprender, de Jesus? Nós precisamos dedicar tempo. E esse é o ponto crucial aqui, tanto para a gente conversar e de nossas vidas. Porque nós precisamos dedicar tempo para conhecer Jesus. Nós precisamos desse tempo. E esse nosso encontro aqui virtual, não deixa de ser um tempinho. Mas ao longo vocês vão descobrir o verdadeiro significado do descanso em Jesus. Porque no dia a dia é de extrema importância, nós termos um tempo devocional, um tempo de oração, para a nossa vida ser o quê? Conforme vai tendo oração, nós vamos ouvindo ministrações, nós buscamos diretamente na palavra, nossa vida vai sendo edificada, a nossa fé vai sendo edificada, nós vamos conhecendo a Cristo, nós vamos conhecer a Deus, nosso Pai, cada vez com mais profundidade e saber quem nós somos em Cristo, saber qual o propósito das nossas vidas. Esse tempo no dia a dia de devocional é um relacionamento e é necessário ser diário. Só que além do devocional diário, que é necessário, tem algo que é de extrema importância, mas que está sendo roubado de muitos, que é justamente o descanso. O descanso, ele é uma necessidade, ele não é uma opção, O descanso é essencial para a vida, dormir, é necessário, tem até, cientificamente lá comprovado que é necessário pelo menos 8 horas de sono. Porque se você não dormir, o que vai acontecer? Você vai, ter déficit cognitivo, então o raciocínio vai ficar mais lento, as ações, as reações, os reflexos vão ficando mais lentos. Com o tempo, você vai tendo um desgaste físico, Então você pode ter ali um problema a curto, a médio e a longo prazo por falta de sono, por falta de descanso. Fora que pode surgir problemas também de saúde.
E o descanso físico, ele é necessário, né? E nós realizamos várias tarefas durante o dia. Então chega no final do dia, né? Tá todo mundo cansado, tá todo mundo, né, sobrecarregado e sente aquela vontade, né, de tomar um banho, de deitar, de ficar num quarto escuro e de dormir. E todo mundo tem, né, um dia mais corrido, às vezes um dia mais calmo, né? Tem dia que a gente agrega várias tarefas ali no mesmo dia, colocamos nossa agenda, o que dá e às vezes o que não dá para fazer, né? Fica cronometrando. Quem já não fez isso, né? Ai, tenho 10 minutos daqui até ali. Então eu tô fazendo uma coisa, tem uma consulta a tal horário, mas saindo dessa consulta eu já tenho que pegar um filho na escola, ou eu tô no trabalho, numa reunião, vai terminar meio-dia, só que meio-dia e 10 eu tenho outra reunião. E essa correria é um desgaste que a gente vai ali, né, sobrecarregando, a gente não consegue organizar a agenda como deveria. E parece que ficamos tão habituados com essas sobrecargas que nem nos damos conta, muitas vezes, de que nós acrescentamos fardos que não era para ser nosso, ou fardo desnecessário, fardo que, assim, é algo lícito, é algo que é bom, que seria para a nossa vida, mas talvez não naquele momento. Sabe aquela coisa de pular etapas, de fazer correr ali para acontecer, né? Não espera, né, acontecer, já vai fazendo ali acontecer. E então algo que às vezes não era para aquele momento, nós colocamos justo naquele momento de correria, de mais correria. E aí passa a semana nessa intensidade toda, né? Quem que não passa a semana com essa, né, intensidade, com várias atividades? E o que acontece quando nós temos um dia para parar? Chegou o final de semana, chegou o feriado, chegou o dia de folga, né? Que às vezes o dia de folga é durante a semana. Aí para uns é o quê? Ah, é o dia de dormir até mais tarde, um dia de ficar de pijama. Outros, é o dia de fazer sessão filme, sessão pipoca, sessão, né? Várias séries, vários filmes. E outros, além de ficar de pijama, dormir até mais tarde, consegue assistir um monte de filme, um monte de série e ainda coloca um monte de atividade. Aquele dia de arrumar armário, aquele dia de fazer um monte de coisa. Não que não deva fazer isso, né? Mas é que nós queremos fazer tudo no mesmo dia. E aí acabou. Acabou o final de semana, acabou o feriado, acabou o dia de folga. E qual que é a sensação que fica, né, no final disso tudo? A sensação de cansaço continua. E essa sensação continua. Quem que já passou por isso, né? Eu já passei por isso várias vezes. E se eu não ficar atenta, vou continuar passando. E é aquela necessidade de descanso físico, né? Nem sempre é adequada, nem sempre é respeitada por nós. Então a gente coloca um monte de coisa para se fazer, não respeita às vezes nem um final de semana que seria para descansar. E a gente marca um compromisso no final de semana, aí quando você vai ver já marcou pro outro, quando você vai ver você não tem um final de semana livre. Às vezes para estar com a família, para estar em casa, para olhar até para você não consegue, de tanta coisa que a gente acumula na nossa agenda. E aí a gente vai sentindo esse cansaço físico, né? Esse agito e a nossa alma. Só que tanto quanto físico, a nossa alma ela também precisa de descanso. Né? Às vezes a gente se sente o cansaço, mas às vezes o cansaço ele não é só o físico. Ele acaba sendo o descanso da alma mesmo, né? E o descanso da alma, ele também pode gerar vários problemas, assim como a falta de sono, né? Que eu comentei. Se você não tiver um descanso para sua alma, a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo, problemas também podem acontecer. E muitos estão sendo roubados desse descanso da alma. Estão sendo roubados por quê? Porque não sabem o que é esse descanso, ou porque não acham que não precisam desse descanso, desconhecem, né, que a alma ali está agitada e só procuram descanso físico. E aí vem um grande desafio, porque o descanso
buscamos muitas vezes para o nosso físico acaba sendo em lugar errado. Muitas coisas erradas ou outras coisas lícitas, porém que não servem para o descanso da alma. E por quê, né, que muitas vezes procuramos esse descanso para o físico, achando que vai resolver e não resolve? Porque a gente acaba escutando a voz do inimigo das nossas almas, que ele não quer o quê? Justamente que nós tenhamos esse descanso da alma. E aí o inimigo, o mundo, ele diz que descansar são algumas doses de álcool, doses de droga, doses de compra, doses de filme, doses de internet, doses de casos extraconjugais, de pornografia, que só se descansa em viagem, que só se descansa sem filhos, que só se descansa sem cônjuges, né? Que ficar de bode é descanso, que extravasar é o descanso. E na verdade, o inimigo coloca na mente, coloca ali no ouvido que o descanso virou vontades e desejos carnais. Então a gente substitui a busca por descansar em Jesus, em buscar coisas, algumas lícitas, outras não lícitas, mas a gente deixa de buscar o descanso para nossa alma no único que pode nos dar esse descanso. Né? Então vamos trazer a memória lá do convite de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ir até Jesus, receber este convite, é justamente o oposto, é não nos encher de coisas, das coisas do mundo, daquilo que o inimigo de nossas almas quer que a gente acredite que seja o descanso, e esvaziar de nós, esvaziar das nossas vontades, né? Aceitar esse convite de Jesus é nos esvaziar do mundo e ser preenchido por Jesus, porque é uma troca, nós entregamos o fardo e pegamos aquilo que é de Cristo para nossas vidas. E aí é quando nós recebemos descanso para as nossas almas, né? E o que eu estou colocando aqui não é que não haja dúvidas, não é que não pode dormir, tem dias que não vai dormir um pouco mais, não é isso, não é que não vai viajar, não é que não vai desfrutar também do fruto do trabalho. Mas é que fique claro que, assim, que a nossa alma está sendo roubada do descanso e que o descanso para o físico não substitui o descanso para a nossa alma, e que o descanso para a nossa alma, quem nos oferece, quem pode nos suprir é Jesus Cristo, que está na palavra de Deus, né? Então isso aqui precisa ficar claro, tá? E se a gente for ler lá em Gênesis 2:3, lá fala que o próprio Deus descansou no final da criação do mundo. E ele não só descansou, como Deus santificou esse dia, ele separou esse dia para o descanso. Então nós temos esse dia, foi instituído esse descanso para nós. E só que será que Deus ele só pensou no descanso físico quando ele separou esse dia? O que você acha? Né? Muitos não compreendem, né, o descanso no Senhor, o descanso do Senhor, porque Deus é o nosso descanso, Ele é o nosso refúgio, né? E é através do convite de Jesus, porque, né, vinde a mim, e aí é que nós vamos achar o descanso para a nossa alma. A palavra diz que ninguém se achega ao Pai senão por intermédio, né, através de Jesus Cristo, isso está na palavra. Então, para se chegar a esse descanso de Deus, é através de Jesus, porque Deus é o nosso descanso. Então, Jesus nos guia a esse descanso. E muitas vezes nós oramos, né? Pedindo para Deus, pedindo para Jesus descanso, refrigério, por ansiedade, por estresse, por tantas coisas, né? Organiza minha agenda, meu tempo, estou muito cansada. Mas muitas vezes não buscamos o descanso, não buscamos a presença, estar na presença do nosso descanso, que é Deus. Nós queremos a mão de Deus e não a face. Muitas vezes nós queremos o quê? A bênção, mas não a presença, mas não se render, mas não a entrega, mas não a submissão. A gente quer, Deus, me ajuda aqui, mas a gente não quer olhar para ver tudo que a gente está, né, de repente fazendo que não era para estar sendo feito.
né? De repente a gente está pedindo Deus, né? Naquele pedido tão, às vezes, raso. E se a gente for entrar no secreto ali com o Senhor, se a gente entrar na presença do Senhor, ali a gente vai ser preenchido, né? Então, muitos são roubados não só pelas coisas que o inimigo da alma coloca, assim, no que o mundo diz que é a verdade, que é uma falsa verdade para nós, né? Muitas vezes nós não nos posicionamos também para entrar, para buscar esse descanso. É um relacionamento muito raso, né? Eu peço e você faz, eu peço e você atende. E a gente tem batido na tecla nos encontros sobre isso, porque é algo que tem ficado muito, muito evidente, né? Conversando, vendo, né? No dia a dia, vendo as pessoas, vendo na internet. Então, muitas pessoas buscam mesmo. Vai buscar a Deus só na dor. E é uma alegria você buscar a Deus na alegria. Em todo tempo você vai encontrar. E Deus é nosso Pai, então a gente vai buscar Deus na alegria, a gente vai buscar Deus na tristeza. A gente falou isso no encontro passado, como no casamento, né? Só que é eterno, né? Essa nossa aliança com Deus é eterna. Só que a gente também precisa se posicionar para buscar, para entrar nesse lugar de refúgio e de descanso. E quando nós separamos esse dia que foi instituído lá na criação do mundo, lá em Gênesis, quando nós santificamos, quando nós separamos um dia para o Senhor, nós nos desligamos do mundo e nos conectamos com Ele. A gente sai do agito, né? Agito da alma, agito do dia a dia, barulho, né? Barulho de carro, é barulho de trânsito, é barulho de tudo. E quando a gente entra no descanso, e a gente olha assim para o nosso Pai, a gente começa a descobrir tudo que Ele tem para a gente. E a gente só vai descobrindo, tendo intimidade, conhecendo de Jesus, buscando pela palavra. Sem esse convite aqui do vinde a mim, né, aprendei de mim, né, toma sobre vós o meu jugo, é impossível a gente acessar esse lugar de descanso. E eu quero ler com vocês, e que fique bem marcado, é um salmo mais do que conhecido. Nós já lemos algumas vezes em encontros, mas ele é um salmo muito perfeito, né? Que é o Salmo 23. Então vamos ler juntos. Então o Salmo 23 diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me faz deitar em verdes pastos, ele me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura minha alma, me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Esse salmo, né, fala que o Senhor é o nosso pastor, Ele quem nos conduz, e Ele vai nos conduzir por verdes pastos. Tem uma outra versão que fala que Ele nos leva para as águas de descanso. Aqui fala águas serenas nessa versão que eu estou lendo. Então é Ele que pode nos conduzir para esse lugar de descanso, para um lugar seguro. Só que se não enxergarmos que precisamos desse descanso da alma, de estar na presença de Deus, nós vamos cair na rede do inimigo e só ficar mais e mais cansados, né? E um sinal muito claro que o descanso que precisamos é o da alma, quando o descanso físico não nos satisfaz. Assim, você pode dormir várias horas, você pode tirar um final de semana realmente para falar assim, não, estou muito cansado, eu vou dormir várias horas, eu não vou nem trabalhar em casa. E quando chega esse período que você determinou ali como descanso, você continua com desânimo, você se sente abatido. É porque não é o físico, é porque a alma está gritando por socorro. E fica bem relatado assim esse abatimento no Salmo 42, se vocês quiserem acompanhar. No Salmo 42,
Eu vou ler do 1 ao 5, depois do último versículo. O do Salmo 42 diz assim: Como o servo suspira pelos ribeiros das águas, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando virei e aparecerei diante de Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto eles continuamente dizem para mim: Onde está o teu Deus? Quando eu me lembro destas coisas, derramo minha alma em mim, pois eu havia ido com a multidão e fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que guardava o dia santo. Porque estás tu abatido, a minha alma, e porque estás tu inquieta dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pelo socorro do seu semblante. E o último versículo diz assim: Porque estás tu abatido, ó minha alma, e porque estás tu inquieta dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, que é saúde do meu semblante e meu Deus. Esse é o descanso que tira o desânimo, que dá saúde para o semblante, que nos traz alegria. É esse dia aqui, ó, de ir à casa do Senhor com alegria, com a multidão, com louvor, que guardava o quê? O dia santo, aquele dia instituído lá no Jardim do Éden, quando Deus terminou a criação, que ele contemplou o que ele tinha feito. Ele não parou para descansar o físico, porque Deus não se cansa, mas ele contemplou, ele parou. É o descanso, a quietude, né? Então a alma, a gente deixa a nossa alma tão agitada muitas vezes porque a gente não se dá conta que quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e nem pergunta para Deus o que é para ser feito ou não, se aquela é hora para fazer, e a nossa alma fica abatida e a gente não entra nesse descanso que o próprio Senhor instituiu. E no Salmo 31 ele fala assim: inclina teu ouvido para mim, livra-me rapidamente, sê tu minha rocha forte, uma casa de defesa para me salvar, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Portanto, por causa do teu nome, lidera-me e guia-me. Puxa-me da rede que eles estenderam secretamente para mim, pois tu é minha força. Na tua mão eu entrego o meu espírito, tu me redimiste, ó Senhor Deus da verdade. E o que acontece muito hoje são essas redes lançadas, redes de mentira, e que para muitos tem se tornado verdade, porque não buscam em Deus, não buscam no Senhor, que é a verdade, né? Fala Deus da verdade, e acreditam em mentiras e ficam presos nessas redes. E tem uma rede que o inimigo de nossas almas, né, lançou, que é a rede da religiosidade e da graça sem temor, né? Cristãos e não cristãos estão sendo roubados sem perceber, né? Porque a graça sem temor é a graça que tudo pode fazer, né? E está levando cristãos a achar desnecessário até mesmo ir à igreja, né? Tornou-se religiosidade você separar, você santificar esse dia. Eu não preciso estar na igreja, né? Porque é só um prédio, é só um local. Então essa visão distorcida do que é religiosidade, do que é temor, nessa falta de temor, então as pessoas querem a graça, mas esquecem que nós temos o temor por outro lado. E isso tem afastado as pessoas daquilo que foi instituído pelo nosso Pai desde a criação do mundo. Por quê que o inimigo quer isso? Porque é justamente onde nós temos a alegria que nós lemos lá, né? No Salmo 42, quando eu ia à casa com a multidão de alegria, quando separava aquele dia santo, porque esse é o verdadeiro descanso, né? E não se trata mesmo do prédio, se trata da comunhão com os irmãos, se trata da contemplação, da adoração, da unidade da fé. Isso nos fortalece, né? Em casa nós devemos sim buscar o Senhor, como ele fazia com Adão e Eva na viração do dia. Mas e o dia do descanso? Então a gente pode ter os nossos devocionais e devemos ter os devocionais em casa, mas e o dia separado para o Senhor? E esse dia santificado de contemplação, de adoração, né? Esse dia de querer mesmo, de entrar ali, de servir. E as pessoas têm perdido isso, né? Elas têm acreditado que realmente virou uma religiosidade, desnecessário ir na igreja.
né? E deixam de entrar ali no Santo dos Santos, né? Entrar no lugar que reflete o que nós faremos na eternidade. Porque, queridos, há poder no ajuntamento, há alegria, nós somos revigorados e avivados. E isso é o que o inimigo de nossas almas, ele não quer. E ir, ter essa comunhão com irmãos, separar esse dia para o Senhor, esse é o reflexo do que nós faremos na eternidade. Então, quando você entende que você ir à igreja é um reflexo, é claro que falha, é pequeno diante da grandiosidade dos céus, mas é isso, esse ajuntamento, essa adoração que nós teremos no céu. E muitos estão descartando isso como desnecessário. E como isso pode ser desnecessário? Me traz uma alegria cada vez que eu vou, porque eu fico mais perto. É como se eu conseguisse visualizar como vai ser no céu. E isso me enche, isso transborda, isso alegra, isso revigora. A gente pode passar pelo vale da sombra da morte. Leia o Salmo 23 de novo. Mas não importa, o Senhor está conosco. Né? Então, meu querido, minha querida, não fique preso nessa rede, né, de mentira que estão lançando. É necessário sim ter comunhão com os irmãos, é necessário sim santificar, separar um dia para o Senhor. E não aceite mais ser roubado, porque quando a gente entra nesse lugar de descanso, o Senhor, ele nos restitui. Ele restaura as nossas vidas, mas ele restitui tudo aquilo que estão tentando roubar de nós. Então ele restitui a alegria, ele restitui os sonhos, ele simplesmente restitui aquilo que é nosso, né? E se você não entrar nesse descanso do Senhor, vai viver o raso, né? Vai viver tão pouco daquilo que Deus tem para você. E buscar em Deus, através do convite de Cristo, é receber consolo, é receber conforto, é receber refrigério, você recebe resposta, você recebe solução, você recebe direção, há confronto, Deus também corrige nesses momentos, Ele mostra, né, o que a gente precisa ainda ali transformar, e porque Ele é nosso Pai. Ele é o nosso Pai, o Pai que vai cuidar, o Pai que ama. E quando a gente permite esse cuidado dele como Pai em nossa vida, né, Ele nos leva a pastos verdejantes, junto às águas de descanso, junto às águas serenas. Né? Mesmo em meio a tribulações, mesmo que tenha um vale da sombra da morte em nosso caminho, né, mesmo que tenha um vale, não importa, Ele está conosco. E a gente tem que confiar que Ele vai nos levar para as águas tranquilas. E eu quero ler com vocês, mas tem mais duas passagens aqui, que eu separei duas de Isaías. Isaías 30, 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em retornar e descansar, vós sereis salvos. Na quietude e na confiança estarão vossa força, e vós não quisestes. E aí, como você não quer, né? Como muitos, você não, retiro isso, como muitos não querem, né? Esse descanso, essa salvação, né? Retornar e descansar, retornar para o Pai, né? E descansar, retornar para o Pai através de Jesus Cristo, que é o caminho que nos leva ao Pai, né? E descansar, nós seremos salvos. Na quietude, quando a alma está ali quieta, quando está confiante no Senhor, é quando nós teremos força. E muitos rejeitam a salvação, rejeitam esse descanso, né? E a gente precisa quietar na presença do Senhor, porque só Ele pode nos revigorar, só Ele pode nos dar força. E aí agora é interessante vocês acompanharem Isaías 40, que esse texto é maravilhoso, eu leio ele constantemente. É o 40 do 29 até o 31. Ele também é bem conhecido, você já deve conhecer. Então vamos lá. Isaías 40, do 29 ao 31. Ele dá poder ao desfalecido, e para aqueles que não têm nenhum vigor, ele aumenta a força. Até os jovens irão desfalecer e estarão cansados, e os jovens cairão completamente. Porém, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles se elevarão como asas, com asas como águias. Eles correrão e não estarão cansados, e eles caminharão
e não desfalecerão. Então essa é a promessa que o Senhor tem para nós. E se a gente ler ali o versículo 28, tu não tens conhecido? Né? Tu não tens ouvido que o Deus eterno, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não desfalece nem está cansado? Não há quem perscrute seu entendimento. O Senhor não se cansa, Ele não fadiga, Ele não dorme de dia e de noite, Ele nos guarda o tempo todo. E se a gente não confiar, como que a gente vai viver isso aqui? Como que a gente vai ter esse poder? Ele vai dar poder ao desfalecido, porque na nossa fraqueza é que Ele nos fortalece, porque na fraqueza é quando nós mais entramos em Sua presença, mais o buscamos, e aí Ele nos dá força para interceder, para orar, para acordar no dia seguinte e falar, não, eu vou enfrentar, eu vou conseguir, porque eu não estou sozinho. Então Ele nos faz andar, voar, né, como águias, ele nos faz vencer. Então muitos jovens caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam, têm as forças renovadas. E é isso que a gente precisa esperar no Senhor. Mas não é ficar esperando de braços cruzados, a gente precisa entrar na presença do Senhor para receber esse descanso. E a alegria de estar em comunhão, como a gente leu no Salmo 42, separar o dia com alegria para ir à casa do Senhor. E fica esse roubo, sabe? Essa graça, né? Sem o temor, esses enganos tão sutis, que parecem lícitos, mas que têm afastado as pessoas da igreja, têm afastado as pessoas da busca pelo Senhor. E não há outro lugar. Eu repito, não há, né? E hoje, assim, aceita esse convite de Jesus, sabe? Entrega esse fardo pesado. Se você já é cristão, se você não é cristão, se você é cristão, entrega mais uma vez. Fala, Senhor, eu não tenho entregado os meus fardos, mas hoje eu entrego o fardo da doença, o fardo pesado da ansiedade, do medo, da dificuldade financeira, dificuldade com filhos, dificuldade com maridos, com esposas, dificuldade no trabalho, né? O fardo da dificuldade em não saber reduzir e se aquietar, isso é um fardo, é um peso esse agito na nossa alma. Entrega hoje para Cristo, entrega e entra na presença do Pai. Né? Não espera as férias, né? A gente fica esperando lá férias semestrais da escola, dos filhos, a gente fica esperando feriados prolongados, a gente fica esperando férias anuais para ficar aquela correria, para ficar aquele vai e vem, ou fazer 1000 coisas em casa. E no final não descansa, porque não é o descanso físico, né? Não é o desejo da carne, é aquietar a alma, é entrar na presença do Senhor. E hoje é o dia de compreender isso. Hoje é o dia de compreender que nós precisamos separar, santificar o dia para o Senhor, porque é Ele o nosso descanso. Só Ele pode revigorar a nossa alma. Só Ele pode trazer saúde para o nosso rosto, como nós lemos. É Ele quem vai fazer todas essas coisas, né? E só Jesus nos faz viver em paz neste mundo, né? Viver descansados em meio a tanta tribulação. E quem não está vivendo, né, em tribulação nesse período, foi tudo tão jogado para dentro de nossas casas, nesse período de pandemia que a gente está vivendo. Então, tudo, né? A escola foi jogada para dentro de casa, aquilo que a gente vive externamente ao nosso lar, que às vezes a gente consiga ter um pouco mais de tranquilidade em casa, hoje em dia para muitos tá difícil, não tem esse tempo, porque a escola está dentro de casa, o trabalho está dentro de casa, mais atividades, mais afazeres dentro de casa, porque estamos ficando mais períodos dentro de casa, né? Então o mundo está tentando assim nos sufocar, e aí a gente fica querendo, ai, acaba logo isso, ai, vem logo a vacina, ai, porque precisa voltar às aulas, e ai, porque eu preciso de férias, ai, porque eu preciso de descanso. E o descanso está mais acessível do que a gente pensa. E até mesmo com a nossa família, a gente pode entrar juntos nesse lugar de descanso. Porque o mundo fez assim, né? Amassou aquela mala, sabe quando a gente não consegue fechar a mala, que enfiou tudo dentro, só que enfiou tudo dentro da nossa casa, né? A gente fica apertando ali, fechando, cabe tudo dentro, né? Só que será que é isso? É para ser dessa forma? É para ser com esse peso? A gente pode descansar, desde que a gente compreenda o descanso que a gente precisa, que não é o físico, é o descanso para a nossa alma, não é uma vontade da nossa carne de querer fazer coisas que até algumas são lícitas, mas não é isso que vai nos fazer descansar. Pelo contrário,
né? A gente só vai ficar cada vez sem perceber com a alma agitada e abatida. Então, meus queridos, que seja tempo, sabe, de realmente entregar os fardos para Jesus, que seja realmente tempo de viver em paz, mesmo em meio a tribulações, como nós lemos lá no Salmo 23. E eu quero encerrar lendo para você João 14, 27. João 14, 27, Jesus diz assim, Jesus, tá? Não é Magali. O convite foi de Jesus, não foi meu. E esse versículo agora, quem está falando é Jesus. João 14, 27. Eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem fiquem com medo. Não queiram o descanso do mundo, queiram o descanso do Senhor, a paz que Ele deixou, a paz que excede todo entendimento. Nada nem ninguém pode nos dar a não ser Jesus. Lembre-se do Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. E Ele é que nos leva a pastos verdejantes, Ele é que nos leva às águas de descanso ou águas tranquilas, serenas. Só Ele pode nos fazer viver em meio a tribulações, em meio a tantas coisas, em paz. E agora vocês vão ouvir as meninas tocando um louvor. É um louvor que eu compartilho com vocês com muita alegria e fez muita diferença em vários momentos na minha vida e ainda faz. Escutem com atenção, presta atenção na letra e depois procura o link na internet. Eu vou ver se dá para deixar depois, porque é um louvor maravilhoso e que fala do Salmo 23, fala do descanso, de aquietar, de confiar no Senhor. E pode ter certeza que é só uma música, é um louvor, mas assim, tem a palavra de Deus ali dentro, então ela faz a diferença. Quando você toma ela ali para você e fecha os teus olhos, sabe? Se possível, se ajoelha, fica no escuro ali, escuta essa música, entenda a primeira letra e depois escuta essa música, esse louvor, que vai fazer diferença. Vai fazer você compreender um pouquinho mais do que é descansar no Senhor. E o que eu posso desejar a todos vocês é um bom descanso, mas o descanso no Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e até o próximo encontro. Be still.